Eu te apresento a tua filha, a tua serva, que está aqui diante do teu altar, Senhor, que vai ministrar a tua palavra nesse culto de família. Deus, que o Senhor seja com ele e usa ela, Senhor, poderosamente na palavra. Que teu Espírito Santo fale conosco, fale com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Espírito Santo. Toda a igreja que crê diz: amém. Receba a serva do Senhor com uma salva de palmas. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vossas Bíblias em Marcos 10, versículo 13. Culto de família. Tem uma palavra hoje para nos edificar mais ainda. Desde o início, meio e agora fim do culto. O Senhor permanece falando comigo e com você nesta noite. Marcos 10, 13. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por tudo, por mais um dia na presença do Senhor Jesus. E louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Marcos 10, 13 diz assim: E traziam-lhe as crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. O tema desta noite, igreja, é este: os pais devem cuidar e amar as crianças. Digo assim: eu devo amar e cuidar das crianças. É porque as crianças, elas são bênçãos do Senhor. O ministério, qualquer ministério, ele tem que valorizar as crianças. São trelozinhas, dão um pouquinho de trabalho, mas a gente tem que ter paciência e amá-las, amar cada uma delas. O que me chama a atenção é que Jesus, ele estava caminhando rumo a Jerusalém. Jesus sabia que ia ser preso, ia ser condenado, ele ia ser crucificado, ele iria morrer, e ele estava ainda trabalhando para o reino de Deus, mesmo sabendo que ele estava subindo a Jerusalém, mas ele sabia o que iria acontecer com ele. E os pais, eles levavam as crianças até Jesus, para que as crianças pudessem ser abençoadas por Jesus. Mas os discípulos, eles impediram que as crianças chegassem até Jesus. Veja, quando os pais levam as crianças até Jesus, para que ele pusesse as mãos e ele pudesse abençoar as crianças, é porque os pais sabiam que Jesus, ele era um profeta, Jesus, ele era o Messias, Jesus, ele era o Filho de Deus. E é importante que os pais tragam seus filhos, conduzam ele à casa do Senhor. Quando a criança ela nasce, tem pais que trazem para que o pastor, o padre, ore pela criança e põe as mãos sobre elas, abençoando-as, consagrando-as ao Senhor. Para você ver a importância de você, pai, de você, mãe, trazê-las para a presença, para a casa do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele ama as crianças, ele se alegra com as crianças. E eu e você também devemos nos animar e nos alegrar com elas, porque elas são a herança do Senhor. Quantos creem que as crianças, elas são a herança do Senhor? Elas são a sua continuidade, Pai.
Senhor. Porque quando os pais levavam as crianças até Jesus, elas estavam dizendo: não, eu creio que ele é o Filho de Deus, eu creio que se ele pôr as mãos sobre a minha filha, se tiver doente, ela só vai ser curada. Se tiver com alguma enfermidade, a enfermidade vai ter que bater de retirada. E você que veio nesta noite adorar, ele está liberando cura para você também. Ele está liberando cura para as suas crianças, porque ele já está na casa. Ele está na casa. E quando ele está na casa, ele não despede ninguém de mãos vazias. Quando ele está na casa, ele opera. Quando ele está na casa, ele muda o cenário. Quando ele está na casa, ele faz mover prodígios e maravilhas. Aquelas crianças eram conduzidas pelos pais para que orasse. Jesus orasse. Talvez os discípulos eles impediram Jesus de orar pelas crianças, de pôr as mãos, de abençoá-las, porque Jesus, ele estava vivendo um momento não muito bom da sua vida. Era o momento de ele ser preso, de ele ser condenado, de ele ser crucificado. Ou talvez porque fazia parte da lei judaica os pais levarem as crianças para os rabinos, para os mestres da lei orarem a partir dos 13 anos. É que os judaicos, a legião judaica, fazia com que os pais levassem seus filhos a partir dos 13 anos para aprender mais sobre a lei do Senhor. Mas eu e você trazemos de pequeno para a casa do Senhor para adorar. Quantos trouxeram seus filhos nesta noite para glorificar e para adorar o Senhor? E quantos vieram nesta noite também adorar e colocar a sua família também na presença de Deus? Tem adorador na casa, tem adorador na casa. O Senhor quer adorador. Ele quer o teu glória, ele quer o teu aleluia. Porque você está adorando, ele está dizendo: eu estou visitando a casa, eu estou visitando a casa, eu estou visitando a tua casa através da tua adoração. Ontem eu ouvi o pregador lá no culto de crianças dizer assim: a salvação ela é familiar, porque Jesus quer salvar toda a casa. Jesus quer salvar toda a casa, toda a família através de você. Que o Senhor, você é a ponte para que o Senhor traga toda a tua casa para a presença dele. Aqueles pais levaram as crianças até Jesus, e a Bíblia diz, o que me chama a atenção, a primeira vez que Jesus ele fica indignado com os seus discípulos é quando eles proíbem Jesus, pais, de levarem as crianças até Jesus. Isso é para você ver que Jesus ele ama as crianças, ele dá importância às crianças, e eu e você também devemos amar e ter paciência com elas, porque Jesus diz assim: é delas que elas fazem parte do meu reino, elas fazem parte do meu reino, elas fazem parte do meu reino. Que coisa linda e maravilhosa a gente saber que Jesus ama as crianças e tem o maior amor e cuidado com elas. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele restaura Pedro, ele diz assim 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então Pedro, apacenta os cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Aí pela 3ª vez Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Jesus. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Porque os cordeirinhos, eles apontavam para as crianças. Jesus ama a criança e devemos amá-las também. Devemos cuidar bem delas. Devemos tratá-las com amor e com carinho. Por isso que Jesus disse, estava dizendo a Pedro: olha, Pedro, no meu ministério eu tenho
ministério de Jesus, ele tinha o maior cuidado e a maior preocupação com as crianças. E eu e você devemos fazer a mesma coisa. Aí ele reclama, chama a atenção dos seus discípulos. Ele diz assim, ó: não as impeçais de virem até a mim, porque antes de eu morrer, eu ainda estou trabalhando para o Pai. Eu quero abençoar as crianças, eu quero abençoar, eu quero orar por elas, eu quero orar por elas. Se o Senhor ora por elas e cuida delas, eu e você devemos orar e cuidar delas, conduzi-las para a casa do Senhor. O Senhor ama as crianças. E a palavra do Senhor vai dizer, ele repreende os discípulos e ele diz: não impeça. E qualquer um que impedir, escute bem isso aqui, isso é forte que Jesus diz com os discípulos: qualquer um que impedir as crianças de virem até a mim, ou qualquer um que quiser servir de pedra de tropeço, de atrapalho, para que elas não venham à minha casa, não venham me procurar, não venham para que eu as adore, é melhor que coloque uma pedra de moinho sobre o pescoço e se lance no mar. Olha o que aqui Jesus diz. Jesus está dizendo para mim e para você, pai e mãe: não impeça seus filhos de vir à casa do Senhor, porque quem disse que de pequeno eles já não podem ser crentes? Quem disse que desde pequeno eles não podem servir ao Senhor? Quem disse que desde pequeno o Senhor não está trabalhando na vida dele? O Senhor está trabalhando na vida dos teus desde agora. Quando sei que o Senhor já está derramando a sua graça sobre o teu filho, está derramando a tua unção dele sobre eles. A missionária e os que estão em casa que ainda não estão libertos, o Senhor ele está cuidando. Mas se você permanecer, ele diz: eu trago para a presença. Você em sua casa vai servir ao Senhor. Você em sua casa vai servir ao Senhor. Permanece dentro. Dá trabalho, meu filho. Dá trabalho a minha filha. Ainda não quer saber de Jesus. Não os amaldiçoe, não. Ore por eles. Permaneça orando. Permaneça crendo. Porque quem dá a última palavra na vida dos seus é o mestre, é o general de guerra. É aquele que não perde batalha. Ele dá a última palavra. É ele quem tem a última palavra. Ele é o advogado dos advogados e ele é o juiz maior. Traga seus filhos para a presença. E o Senhor diz: quem quiser entrar no meu reino tem que ser como ele. Tem que ser como uma criança. Ele pega a criança, coloca no seu colo e diz: tem que ser igual a mim. Vai entrar no reino, tem que ser como esta criança. Para você ver o quanto o Senhor Jesus, ele valoriza as crianças. Uma só carne, e o que eu uni o homem não separe. É Deus dizendo: eu fiz homem e mulher no meu projeto. O que está estabelecido desde a criação é homem e é mulher. Em Marcos 9, o Senhor Jesus ele fala de casamento. Depois ele vai falando sobre filhos, que agora é o capítulo 10, e depois ele fala de coisas, de bens materiais. Veja aí a ordem das coisas: prioridade a família, o casamento, depois os filhos, depois os bens materiais. Então eu e você devemos criar e conduzir nossos filhos na presença do Senhor, ensinando a ele o que é correto, ensinando a ele o que é de acordo com os princípios do Senhor.